Olá, alunos! Esse vídeo está sendo criado para que vocês recebam orientações para a resolução do roteiro de estudos de matemática do dia 3 de maio de 2021. O ano é o sexto ano, certo? Quais são as habilidades que vocês vão trabalhar neste roteiro? Vocês vão trabalhar com números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, ou seja, tem fim. Nós estamos falando de números decimais, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica, aprendendo a localizá-los na reta numérica, representando eles por meio de um desenho. Então, tudo isso será trabalhado nesse roteiro. Além disso, vocês terão também uma situação-problema envolvendo a ideia de múltiplo e de divisor. Vocês precisam assistir todo esse vídeo para que vocês tenham conhecimento de como vocês realizarão cada uma das atividades propostas. De começo, foi passado para vocês um leve resumo do que é o sistema decimal, certo? Então, como ele é dividido, como que funciona a parte da unidade, dos décimos, dos centésimos. Então, tem um breve resumo que não precisa ser colocado no caderno, é somente para conhecimento, não precisa copiar, somente para leitura, não precisa copiar. Então, nós temos a unidade, certo? Essa unidade, ela vem antes da vírgula. Depois da vírgula, a primeira casa é a casa do décimo, certo? E ele pode ser representado também por 1/10, né? Que é 1/10. Ou ele pode também ser representado na sua forma decimal. Então, eu posso tanto representá-lo na forma fracionária como na forma decimal, que seria 0,1. Nós temos também o centésimo, que são duas casas depois da parte inteira, certo? Então, 0,01 é a mesma coisa que um centésimo, que pode também ser representado na forma fracionária, certo? O que é um décimo? Então, aqui eu tenho uma parte de 10. Então, eu tenho um quadrado que foi dividido em 10 partes e a pessoa pintou uma. Então, eu tenho uma parte de 10, um décimo. Um centésimo é o mesmo quadrado, só que dividido em 100 partes. E dessas 100 partes foram pegas uma. Então, um centésimo é uma parte de 100. Um décimo é como se a gente estivesse falando de 10 centavos, certo? 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que seria, em dinheiros, 10 centavos. E o 0,01 é a mesma coisa que 1 centavo, certo? Então, existe sim diferença na posição do 1. Se ele estiver depois da vírgula, ele representa a casa dos décimos. Se ele tiver depois da vírgula duas casas, ele representa a casa do centésimo. E aqui tem alguns exemplos de números que são decimais, ou seja, o seu denominador são sempre múltiplos de 10. Ou é o múltiplos de 10, não, sempre são fatores 10. Ou é o 10, ou é o 100, ou é o 1000, certo? Então, nós temos aqui frações decimais. Então, o 7 sobre 10, 7 décimos. 13 sobre 10, 13 décimos. 249 sobre 10, 249 décimos. E esse número ele pode ser transformado em um número decimal. Quando eu tenho o denominador 10, toda vez que eu vou transformar esse número em número decimal, depois da vírgula eu vou ter uma casa. Por quê? Eu tenho um zero no denominador. Então, aqui, depois da vírgula, eu vou ter uma casa, certo? Quando eu tenho um fator 100, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tinha 34 centésimo. Como eu tenho dois zeros no denominador,
então eu vou escrever esse número com 2 casas depois da vírgula, certo? Aqui a mesma coisa, 302 centésimos, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Quando eu tenho 1000 como denominador, eu terei 3 casas depois da vírgula. E quando eu tenho 4 zeros, em cima eu falei 3.000, né? São 3 zeros, desculpa. E quando eu tenho 4 zeros, são 4 casas decimais depois da vírgula. Então, a quantidade de zeros na sequência do número 1, então, o 1 e o 0, que é o número 10, eu terei uma casa decimal depois da vírgula. Então, eu sempre consigo transformar frações decimais da base 10, 100, 1000, 10.000. Eu consigo transformar ela em um número decimal, que é um número com vírgula, sem precisar efetuar a divisão. Eu só preciso utilizar a regra. Se o denominador for 10, eu vou pegar o número que está em cima. Então, por exemplo, aqui, 7 décimos. Eu sei que depois da vírgula eu tenho uma casa. O número que eu tenho na parte de cima será distribuído no decimal que eu quero criar. Coloquei o 0 completo com 0. Desculpa, coloquei o 7 completo com 0. No caso do 13 sobre 10, mesma coisa. Então, aqui nós temos o 13 sobre 10. Como eu tenho o denominador 10, eu já sei que depois da vírgula eu tenho uma casa decimal. Por quê? O 10 é composto com um zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, alguma coisa? Não, por quê? Eu tenho 2 números, certo? Eu tenho 2 números. Então, eu preciso colocar o 3, que é o último número, voltar depois da vírgula o 1. Então, por isso que 13 sobre 10, que é o 10, o 13 décimo, fica 1,3. Aqui o 34 sobre 100. O 1 é acompanhado de 2 zeros no denominador. Então, depois da vírgula, 2 casas. Eu começo pelo 4, coloco o 3. Como eu não tenho mais números, eu completo com 0, certo? No 302, como que vai ficar? Depois da vírgula, 2 casas. Eu completo 2, o 0. Como eu ainda tenho 3, eu não preciso completar com 0. Eu coloco o próprio 3 do número, certo? Então, como eu tenho 2 zeros no denominador, na parte de baixo, 2 casas depois da vírgula. Então, eu estou transformando a fração decimal em número decimal, em número com vírgula. O número de casas à direita da vírgula é igual ao número de zeros da potência de 10 que está no denominador, que é a parte de baixo da fração, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E temos também a representação por meio de desenho, certo? Então, aqui, o primeiro desenho, nós temos 1 inteiro, o segundo desenho, 1 décimo, e o terceiro desenho, 1 milésimo, certo? O quadrado, que é a unidade, corresponde a 10 barras. A barra corresponde a 10 quadradinhos. Então, aqui nós temos 1 inteiro e 1, 2, 3, 4 décimos. Aqui nós temos 2 inteiros, 1, 2, 3 centésimos. Então, quando é centésimos, o centésimo vem de 100, que tem 2 zeros. Então, o centésimo tem que ter 2 casas. Então, 2 inteiros e 3 centésimos, certo? Agora, observem aqui. 3 inteiros, 1 décimo e 2 centésimos, certo? Vamos supor que a gente não tivesse, nesse caso, a casa do décimo. Como ficaria? 3 inteiros e 2 centésimos. A parte do décimo seria zerada. Agora, copie e responda as questões abaixo no caderno de matemática. Coloquem a data que vocês estão realizando e façam as atividades. Quais das frações abaixo são decimais, certo? Ou seja, quais das frações abaixo tem como denominador, ou seja, a parte de baixo,
A parte de baixo é um número da base 10, ou seja, é 10, 100, 1000 ou 10.000 e assim por diante. Então, vocês vão olhar quais dessas frações tem a parte de baixo com um desses números aqui. Então, por exemplo, aqui a B, ela é uma fração decimal, por quê? A parte de baixo dela é 10, certo? Então, vocês vão fazer isso com todos. O exercício 2, transforme as frações decimais em números decimais. Primeira coisa, vocês têm que olhar o denominador. Se o denominador for 10, é uma casa depois da vírgula. Se o denominador for 100, é duas casas depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 10, eu vou começar lá do final para o começo. Eu vou colocar o 9, o 1 e o 5. Então, como que fica esse número? Ficou muito apertado, gente. Deixa eu arrumar. Vai ficar melhor. Então, como que vai ficar esse número? Então, vai ficar o 9, o 1 e o 5, certo? Agora, o de baixo. Vou começar também lá do lado direito. Eu vou colocar o 7 e o 8. Tem mais números na parte de cima para colocar? Não. Então, eu completo com 0, certo? Aqui, eu tenho 2 zeros. Então, depois da vírgula, nós teremos 2 números. Já cometi um erro. Eu coloquei o 0 aqui. Eu não sei se será 0. Agora, eu vou começar da direita para a esquerda, começando pelo último número da parte de cima. Então, quem é o último número? O 9. Depois vem o 4. O 2 vai ficar antes da vírgula. Por quê? Não tem mais espaço para ele aqui. Depois da vírgula são só 2 números, certo? Então, assim vocês farão a transformação de fração para número. Exercício 3. Lembrando do exemplo citado lá em cima. Então, aqui nós temos uma unidade, um décimo e um centésimo. Então, lembrando dessa informação, vocês escreverão qual é o número que está sendo desenhado. Então, no item A, eu tenho 1 inteiro, 2 décimos e 1 centésimo, certo? Aqui eu tenho 1 inteiro e 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimo. E assim vocês farão com o C e com o D, tá certo? Exercício 4. Desses números, escreva os maiores que uma unidade, ou seja, quais são maiores que 1. Gente, uma dica muito importante. Olhem para o número como se ele fosse um dinheiro. E aí vocês vão conseguir rapidinho falar se esse número é maior que 1 ou não. Então, os números que forem maiores que 1, vocês vão escrever. Então, por exemplo, o 1,01. Ele é maior que 1, é como se fosse R$1,01. Então, ele é o primeiro aqui que eu vou escrever. Aí, vocês vão olhar o 3,4, 0,34, quais deles são maior que 1. E aí, vocês vão escrever todos os que vocês acharem que é maior que 1. Maria. O exercício 5. A mãe de Luiz fez um bolo como representado na figura. Durante o lanche, Luiz e alguns amigos comeram a parte correspondente à que está colorida. Escreva na forma decimal a parte do bolo que sobrou. Então, o que vocês precisam fazer aqui? Primeiro, vocês precisam descobrir quantas partes esse bolo foi dividido, que é o todo. Quantas partes foram pintadas, porque são as partes que foram coloridas, são as partes que eles comeram, eles lancharam. Vocês vão encontrar a fração. E aí, essa fração vocês vão transformar em um número decimal, certo? Exercício 6. Escreva a fração decimal.
Exercício 6. Escreva a fração decimal e o número decimal correspondente à figura. Então, vocês precisam escrever qual é a fração decimal que representa essa figura. Então, nós temos aqui 3 círculos, né? Então, esses círculos, eles estão divididos em uma quantidade de partes. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, certo? Foram pegas 2 partes, ou seja, nós temos 2 inteiros mais 3 décimos, certo? Então, temos 2 inteiros mais 3 décimos. Por quê? Tem 2 círculos completos mais 3 partes de 10. O que vocês podem fazer para resolver esse exercício? Tentar escrever essa fração em número decimal e juntar com 2. Então, 3 décimo em decimal, como ficaria? 0,3, 0,03, e aí depois vocês vão juntar essa informação com o 2. Então, assim vocês conseguirão escrever esse número decimal, certo? E depois, na questão 7, vocês têm que pensar de forma lógica. Troquei R$5 em centavos. Quantos centavos recebi? Então, R$5 equivale a quantos centavos? Então, para vocês terem uma ideia, R$1 é a mesma coisa que 100 centavos, certo? Eu quero saber R$5. Então, R$1, quando eu pego R$1, é como se eu pegasse 100 moedas de 1 centavo. Nós não temos mais a moeda de 1 centavo no comércio, mas é como se fosse 100 moedas de 1 centavo ou 100 centavos. Eu quero saber quanto centavos tem em R$5. E na B, troquei 1.200 centavos em reais, ou seja, quantos reais tem em 1.200 centavos? Aí já acontece o contrário, certo? Foi dado o valor em centavos e nós queremos saber em reais, certo? E a 8, gente, que é a última, vocês precisam escolher a alternativa certa da 8. Esse é um desenho da rua em que moro. Minha casa é a de número 35. Olha a casa do menino aqui. Número 35, certo? A de meu amigo Paulo está indicada com a letra P. Então, Paulo mora aqui, certo? Pergunta: o número da casa de Paulo é... Então, qual será o número de Paulo? Sabendo que eu moro na 35, próximo a ele tem a 75, tem a 80, tem a 85. Então, vocês têm que tentar descobrir qual é a regra utilizada, de quanto em quanto está pulando, para saber na casa de Paulo qual será o número. E aí, vocês escolherão a alternativa certa, tá bom? Esse é o roteiro de matemática que vocês precisam realizar até o dia 14 de maio, certo? Tirar foto das atividades respondidas e mandar para o seu professor de matemática, tá bom? Muito obrigada!